Senhor, que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Vamos dar início a mais uma EBD em estudo. Esse canal ele é gravado aqui na Igreja da Assembleia de Deus da Boa Esperança, sobre a coordenação do pastor James Costa. Eu me chamo irmão Salomão César, sou professor e superintendente aqui da escola da EBD, certo? Já de antemão eu te peço para você se inscrever no canal, deixar o seu like. Quando você deixa um like que gostou da aula, o YouTube ele entende que é um conteúdo relevante e ele assim vai passando para outras pessoas, e assim a palavra de Deus ela é pregada ou levada a toda a criatura. Fique conosco, é importantíssima a sua presença e a sua audiência, certo? Esse canal também ele comenta a lição de adulto e a lição dos jovens. A lição que nós vamos comentar nesse momento é a lição dos jovens, é a lição do terceiro trimestre do ano 2022. É muito importante essa lição, muito boa. Ela tem como tema principal imitadores de Cristo, ensinos extraídos das palavras de Jesus e dos apóstolos. Essa é a lição do jovem, tem um conteúdo muito rico, muito bom para os jovens, que só vai trazer crescimento para a sua vida, para a vida dos jovens que vão frequentar a escola bíblica dominical. Esse canal também não vem substituir a escola bíblica dominical de maneira nenhuma. Ele faz parte, ele é um conteúdo a mais para trazer ensino à palavra do Senhor. Não deixe de ir para a EBD. A lição tem como tema, o tema da lição número 1, que é a lição que nós vamos comentar nesse momento, tem como tema morrer para viver, abrindo mão do eu para seguir a Cristo. A primeira base da lição, ela se encontra no texto principal, que é em Romanos, capítulo número 14, o versículo de número 8. Tem como, diz assim: porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que, ou vivemos ou morremos, somos do Senhor. O resumo da lição nos diz assim: o cristianismo é um convite a uma vida dedicada exclusivamente à glória de Deus. Esse é o resumo da lição. A segunda base da lição, que nós podemos dizer, propriamente dita, é no texto bíblico que diz assim, Romanos, que se encontra lá em Romanos, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo de número 4. Eu peço que você leia com seus alunos. É importante demais essa leitura em classe, porque é o que vai dar base para o estudo que você vai transmitir para os alunos numa sala de aula domingo, certo? A introdução diz assim: seguir a Jesus não é um processo automático, mecânico, irrefletido. É uma decisão cotidiana e consciente que tomamos debaixo da operação do Espírito Santo em nossa vida. Quer dizer, não um processo automático, mecânico, irrefletido, nada disso, não. É uma decisão cotidiana, é dia após dia. É você decidir andar a sua vida com Cristo, jamais se apartar dele nem por um momento sequer, certo? Diz assim a lição: que jamais venhamos nos esquecer de que somos filhos amados, gerados pela graça do Pai, para a realização de boas obras. Então, jamais a gente deve se esquecer dessa realização, desse amor que Cristo teve por nós e vir se entregar por nós e trazer a salvação, ou essa graça tão maravilhosa. O primeiro tópico da lição vai nos falar a vida nova que recebemos. Nós sabemos que andarmos desgarrados, como ovelha caminhando para o matadouro.
Então Cristo, quando veio e morreu para nos salvar, Ele trouxe essa vida nova, quer dizer, a vida nova que recebemos. E essa vida só encontramos em Jesus Cristo. Não existe outro caminho, não existe outra porta, só em Jesus Cristo. E ele, o primeiro ponto do segundo tópico, diz assim: a graça que nos faz mudar de vida. É a graça. E Cristo é a própria graça, é o favor imerecido que Deus nos entregou. Basta que nós só aceitarmos a Ele como nosso único e suficiente Salvador. Diz assim a lição, o argumento que Paulo aos Romanos a respeito da operação da graça, é a nossa resposta a ela é irrefutável. Quer dizer, que o argumento que Paulo usa com relação ao livro, na carta dele aos Romanos, é irrefutável. O apóstolo dos gentios lembra aqueles irmãos que tudo que eles necessitavam para alcançar, olha só, a bênção da salvação, já havia sido conquistado por Jesus na cruz do Calvário. Quer dizer, já havia sido conquistado, essas bênçãos já havia entregue. Só basta que eles viessem tomar posse, só isso. Lá em Romanos capítulo número 5, a partir do versículo 6, que diz assim: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Glória a Deus, aleluia. Então, essa graça foi nos entregue. Cristo já nos entregou a graça, que é o favor imerecido. A lição diz assim: agora, diante dessa maravilhosa constatação do amor de Deus, que já está demonstrado, como devemos responder. Então, já está posto a graça, já foi entregue a graça. Então, não tem mais o que a gente pagar o preço, porque o preço já foi pago. Glória a Deus, aleluia. Diz aqui, a resposta de Paulo é incisiva. Ele diz aqui, jamais alguém teve acesso à maravilhosa graça ou à maravilhosa mensagem do Evangelho e é consciente do sacrifício salvífico de Cristo em favor de toda a humanidade. Então, a gente, quando encontra a graça, ele diz, jamais alguém teve acesso à maravilhosa graça ou à maravilhosa mensagem. Só tivemos acesso através de Cristo, só através dele, porque sem ele nada do que foi feito seria feito. Cristo é a nossa própria graça. A gente está vendo sobre a graça que nos faz mudar de vida. Estamos vendo isso aí. Um pouquinho a lição, um pouquinho abaixo, diz assim: nunca devemos proceder como os fariseus, legalistas, acreditando que a salvação vem por um tipo de artifício humano. Os fariseus, os legalistas, e ainda hoje encontramos pessoas que acham que a salvação vem através do seu braço forte, do seu intelecto, da sua sabedoria, do seu esforço. Não, a salvação é só por Cristo Jesus. Não existe outro meio de um homem encontrar salvação, só através dessa graça maravilhosa. Diz aqui a lição: nunca também nunca viver como um libertino, considerando a graça que liberta como um salvo-conduto, um passaporte para uma vida inconsequente e pecaminosa. Então a gente sabe que quando a gente vive na graça, certo? A gente encontrou a liberdade, somos libertos, fomos libertos. Então a gente não vai aproveitar essa liberdade
para viver uma vida de pecado, aproveitando, somos libertos, aproveitar essa liberdade. Não, não é assim que o Evangelho funciona, não é assim que a graça trabalha, que é Cristo Jesus, não. Fomos libertos para servir a Cristo, porque antes eles andavam em delitos e pecado, presos ao pecado, pelas correntes do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Bom, concluímos aqui a graça que nos faz mudar de vida, e faz mesmo. O segundo ponto do primeiro tópico diz assim: o batismo como imagem pública da nossa decisão interior. Então o tema aqui já diz, o segundo ponto, o batismo como uma imagem pública, quer dizer, que todo mundo possa ver, certo? Da nossa decisão interior, tem que partir do interior, certo? Para o crente, o batismo não é um mero ato religioso ou um rito de passagem, de maneira nenhuma. O ato público de submergir nas águas batismais indica que a nossa convicção pessoal de salvação por meio de uma identificação com Cristo, que morreu por amor a nós, quer dizer, é a nossa convicção, nossa certeza, que a nossa a convicção, a certeza pessoal, nós temos a identidade de Cristo na nossa vida, nascemos de novo. Então, a gente vai declarar isso publicamente, que as pessoas possam ver em nós Cristo, em toda a nossa maneira de viver. Glória a Deus, aleluia. Dessa maneira, constitui-se a analogia do batismo para um discípulo de Jesus. Assim como a morte do Mestre decretou a garantia de nossa vitória final sobre o pecado, também nós, por meio do batismo, anunciamos ao mundo, quer dizer, anunciamos a todas as pessoas que possam ver que Cristo vive em nós, e nós vivemos em Cristo, aleluia, do que já não mais nos identificamos com as obras das trevas. Então, a gente não mais se identifica com as obras das trevas, mas se identificamos e temos as características de Cristo na nossa vida, que o mundo possa ver essa mudança, que as pessoas possam ver essa mudança em nós, aleluia. Bom, isso foi o segundo ponto do primeiro tópico, o batismo como imagem pública da nossa decisão interior. O terceiro ponto do primeiro tópico diz assim: nossa associação com Jesus de Nazaré deve ser significativa. Olha só, vivemos em uma sociedade onde muitas pessoas são egoístas, quer dizer, as pessoas são egoístas, procuram viver só para elas, só pensando nela, primeiro ela, segundo, terceiro, sempre elas como centro de tudo, pensamento e atitudes egoístas. Não podemos generalizar, mas na atualidade há muitos interessados nas riquezas associadas a Cristo. Então, através desse sentimento de egoísmo, de pessoas egoístas, elas às vezes buscam a Cristo por saber que Ele é um Deus poderoso, que abençoa. Quer dizer, o intuito não é nascer de novo, mas é buscar as coisas que Cristo pode oferecer. Quer dizer, as bênçãos materiais, que possam pensar nisso aí como um meio de ter lucro, ter vantagem. Mas elas se enganam, porque Cristo conhece o nosso coração. Ele sabe a nossa intenção, o nosso coração, o que a gente pensa, o que a gente planeja no nosso oculto, na consciência. Ele nos conhece. A pessoa pode enganar quem está próximo, mas a Deus ninguém engana, ninguém. Diz assim a lição: mas há poucos dispostos a ir a todos os limites por amor ao Salvador. Quem não se associar com a cruz de Cristo jamais experimentará a plenitude do reino. Olha só, a pessoa não quer mergulhar na vontade do Senhor, não quer deixar o seu eu de lado, procura manter-se ligado ao seu eu, ao seu orgulho. Mas ele diz aqui, quem não se associar com a cruz de Cristo jamais experimentará a plenitude do reino.
Só quem nasce de novo, irmãos, se entrega inteiramente, é que pode dizer que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Bom, concluímos aqui o nosso primeiro tópico da lição, que nos diz a vida nova que recebemos. Vamos adentrar no nosso segundo tópico da lição, que diz assim: livres de pecado, escravo de Cristo. O primeiro ponto nos fala assim: vivendo como livres e não como escravos do pecado. Vou repetir: vivendo como livre e não como escravo do pecado. Diz assim a lição: a imagem que Paulo utiliza para tratar a respeito do nosso novo estado em Cristo deriva da prática da libertação de escravos no mundo romano. Então ele usa essa imagem, como as pessoas, ele usa o termo escravo do pecado, porque ele sabe que naquele período havia um ritual jurídico nesse processo, que pessoas eram escravizadas e havia aquele ritual para libertar as pessoas. Mas mesmo assim elas tinham um vínculo com o seu saldo devedor, com as pessoas que ela devia. Seja que foi escravizado por uma dívida, que foi vendido como escravo, mas mesmo assim, mesmo pagando a dívida, tinha um vínculo. Mas ele fala aqui, olha, quem é liberto por Cristo, verdadeiramente é liberto. Não tem mais vínculo com o pecado, não tem mais ligação. A dívida foi paga na cruz do Calvário, através de Cristo Jesus, quando derramou o seu sangue carmesim por mim e por você. Diz assim a lição: é que para o romano a escravidão era uma espécie de morte social. Então, que era levado escravo era um tipo de morte social, certo? Diz assim um pouquinho abaixo da lição: era assim que vivamos debaixo da opressão do diabo, morto em nossos delitos e pecados. Em Efésios 2:5 nos fala que vivamos assim, éramos escravos do pecado, solto à própria sorte, mas Deus nos resgatou da maldição da morte e do pecado, através do seu Filho que derramou seu sangue precioso na cruz. Éramos mortos em nossos delitos e pecado, Deus nos resgatou. Diz assim a lição: uma vez liberto, o ex-escravo adquiriria um conjunto de direitos que restabelecia a sua dignidade pessoal na sociedade, pondo em um outro status. Quer dizer, o que era escravo, que era liberto, ele recebia um status de direito, certo? E entrava em outro status, quer dizer, em outro patamar. Saía de escravo para liberto, certo? É assim que Paulo, escrevendo aos irmãos que congregavam na capital do mundo antigo, apresentava-lhe a poderosa transformação que a salvação de Cristo produz sobre os salvos. E produz mesmo. Somos renascidos, filhos novamente, gerados, libertos das amarras da iniquidade, através do poderoso amor de Deus. Então, éramos escravos, presos, e fomos libertos das amarras do pecado. E essas amarras, através do poder de Cristo Jesus, ela não volta jamais. Só quando observe bem, nós decaímos ou caímos em pecado novamente. O homem que está liberto com Cristo, se voltar a pecar, volta para a escravidão do pecado. Ele é preso ao pecado. E sabemos que o salário do pecado é a morte. Nunca esqueçam disso. Amém? Isso foi o primeiro ponto do segundo tópico, que é vivendo como livre e não como escravos do pecado. Então a gente somos livres e não como escravos do pecado. E quem nos libertou foi Cristo Jesus.
O segundo ponto do segundo tópico diz assim: a queda do jugo da morte. Foi marcada a queda do jugo da morte. Aleluia. Certo? Diz assim a lição, a sequência, a consequência inevitável e insuperável do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, o versículo 23, que nos diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Como já foi dito aqui muitas vezes, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é grátis. A graça foi grátis, certo? Foi pago um alto preço. Eu não tinha como pagar esse preço. E Deus nos entregou gratuitamente. Através de quem? De Cristo Jesus. Aleluia. Diz assim a lição: era sobre essa denominação que a humanidade vivia até a ressurreição gloriosa de Jesus de Nazaré. Como magistralmente Paulo anuncia em 1 Coríntios, o 15 e o 26, a morte foi o último inimigo a ser aniquilado por Cristo. Agora devemos descansar confiadamente no amor, ou confiando no amor do Salvador. Temos descanso, podemos dormir no colo de Cristo, nos seus braços, porque a morte ela foi derrotada. O crente, a morte para o crente é só uma passagem para outra vida. A vida com Cristo eternamente. A morte não tem mais domínio sobre o que tem Cristo na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Um pouquinho abaixo diz assim: hoje podemos viver como libertos de cabeças erguidas, libertos e de cabeças erguidas, não em sinais de petulância ou autoconfiança, mas olhando para os céus com um sentimento de gratidão ao nosso maravilhoso Redentor. Então, não com orgulho, com soberba, não, mas com um sentimento de gratidão pelo que Ele fez por nós. E glória a Deus, aleluia, que Ele nos resgatou da maldição do pecado. Bom, a gente viu a queda do jugo da morte. A morte foi derrubada, certo? O terceiro ponto do segundo tópico diz assim: não temos mais medo. Quer dizer, a gente viu vivendo como livre e não como escravo do pecado. Não somos mais escravos do pecado. A gente viu a queda do jugo da morte. Foi o segundo ponto. O terceiro ponto diz: não temos mais medo. Perdemos o medo. Glória a Deus, aleluia. Diz assim: existe uma estratégia muito comum das hostes infernais, lançar em rosto aquilo que fizemos de errado e deplorável no tempo da nossa escravidão espiritual. Ele lança em rosto: você pecou, você foi um pecador, você matou, você assassinou, você cometeu pecados terríveis. Ele coloca esse medo. Por quê? Porque ele fazendo isso, você vai dizer que não tem mais solução, não existe mais solução para a sua vida, não existe mais como você alcançar o descanso. Mas é mentiroso o inimigo. Nós sabemos que nosso Deus é um Deus que cura, que batiza, que leva para o céu e que nos salva. Cristo derramou seu sangue e pagou esse preço para a salvação. Então nós não temos mais medo e confiamos em Deus. Aleluia. Diz assim a lição: o que o diabo quer com esse tipo de tática é nos tornar inseguros com relação ao impacto da salvação em nossa trajetória. Todavia, Paulo nos esclarece que já não pesa sobre nós nenhum tipo de acusação espiritual por aquilo que fizemos no passado. Aleluia, glória a Deus. Então, o que a gente fez no passado, a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância.
Então, a partir do momento que você aceitou a Cristo como seu Salvador, você nasceu de novo, os seus pecados são perdoados. A Bíblia diz que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Aonde existia um pecado, aonde existia uma podridão do pecado, o esgoto, o sangue de Cristo nos purificou, nos tornou santo, apto para encontrar com Deus. Quando Deus vinha buscar a sua igreja, a gente escutar o nosso nome sendo chamado, aleluia. Vamos dar sequência aqui. Essa é a verdadeira manifestação do perdão, diferente do que acontecia com os escravos libertos de Roma, na Roma antiga, os quais ainda deveriam considerar seus antigos senhores patronos em certos laços e vínculos. Quer dizer, hoje, quando você reconhece a Cristo, já não tem mais aquele vínculo como os escravos antigos de Roma. Não, foi quebrado, o laço do pecado foi quebrado. O diabo não tem mais controle sobre sua vida. Deus nos libertou através do sangue de Cristo. Diz assim a lição: com a salvação alcançada, a ruptura total com as cadeias da morte, e nos tornamos herdeiros da vida eterna. Glória a Deus. Quer dizer, nos tornamos herdeiros da vida eterna. Nascemos de novo. Glória a Deus. Bom, a gente viu aqui um segundo tópico da lição que diz livres do pecado, escravos de Cristo, quer dizer, ligado a Cristo. Vimos também vivendo como livres e não como escravos do pecado. A queda do jugo da morte foi o segundo ponto. O jugo da morte, a morte foi a última a ser vencida. Cristo venceu a morte, aleluia. O terceiro ponto foi: não temos mais medo, acabou, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém. Vamos para o nosso terceiro tópico da lição, que nos diz assim: já posso viver, pois nasci de novo. Olha só, primeiro ponto do terceiro tópico: discernindo a obra de Cristo por nós. Discernindo a obra de Cristo por nós. Paulo é bastante claro ao afirmar que o reconhecimento do sacrifício vicário de Jesus por nós é fundamental para estabelecermos estabelecimento de uma vida cristã genuína. Então não tem como estabelecer um elo, uma vida com Cristo, se a gente não reconhecer o sacrifício que Cristo fez na glória. Fez por nós, quer dizer, fez aqui na terra, Ele morreu por nós aqui na terra. Esse sacrifício, o sangue de Cristo derramado, Ele sofreu por nós, apanhou, foi chicoteado, foi desprezado, foi humilhado, certo? Até a morte de cruz. Mas a Bíblia diz que Ele ressuscitou ao terceiro dia e vive à destra do Pai. Aleluia. Então, se a gente não reconhecer esse sacrifício que Cristo fez por nós, não há como alcançarmos a vida eterna. Isso é através da fé. Aqui em Romanos 6, o versículo 11 diz assim: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado. Então, quando você aceita Cristo como Salvador, você tem que se considerar mortos para o pecado. O pecado morreu para você. Aí sim você se torna vivo com Cristo. Aleluia. É um processo que requer fé, santidade, dia após dia. E sim, a lição é simplesmente incompatível e a consciência plena do amor de Deus com a existência denominada pela prática deliberada do pecado. Ou seja, é impossível conhecer o conhecimento verdadeiro a Jesus e ainda permanecer num estilo de vida dominado pelos impulsos carnais. Então é impossível você conhecer a Cristo como Salvador e ainda ter os impulsos carnais, ainda praticar o pecado. É impossível. Diz assim a lição: quem opta por viver assim, age como se desejasse mais uma vez crucificar a Cristo. Não pode de maneira nenhuma. Tem que viver a vida nova. Somos convocados e adotados num padrão de vida excelente,
uma prática cotidiana que espelha o caráter de Deus revelado no coração de todo aquele que nasce de novo, bem como as consequências práticas da presença do Espírito Santo na nossa vida. Então, quem nasce de novo, que nasceu de novo, a prática não tem mais prazer, ele vive de novo para Cristo. Estamos vivendo aqui discernindo a obra de Cristo por nós. Discernir é conhecer, saber, entender a obra de Cristo que Cristo fez por nós e a passar a viver em novidade de vida. O segundo ponto do terceiro tópico diz assim: o fim do império do pecado. Paulo era alguém oriundo de dupla formação cultural. Ele tanto era hebraico como romano. Ele conhecia as duas leis, por isso conhecia várias expectativas de que ele conhecia muito bem que era um governo tirano em suas várias formas de ação e elaboração do mal. Então ele conhecia muito bem como era a prática do governo tirano, sabia como eles elaboravam a prática do mal, ele conhecia muito bem. Partindo dessa visão, o apóstolo anuncia aos seus amigos de Roma que para eles já não existia mais quaisquer laços de subordinação à tirania do pecado. Então você não depende mais, você não está ligado mais ao pecado, subordinação, obediência não, você saiu do pecado, você foi liberto do pecado. Todas as amarras, todas as ligas que ligavam você ao pecado, Cristo quebrou tudo, o seu sangue quebrou, foi quebrado. A sua ligação agora, a sua comunhão tem que ser com Cristo. Então, por isso que ele diz aqui, fim do império do pecado. E só quem consegue fazer e trazer essa ruptura do pecado é Cristo Jesus na nossa vida. Diz assim a lição: é urgente que vivamos como dignos representantes do majestoso governo de Cristo ressurreto. Quem está assentado no trono do seu coração? Que não seja o pecado, nem o seu, nem a sua influência. Então, ele diz aqui, quem está no seu coração? Quem está no trono do seu coração? É Cristo? É o desejo do pecado? São perguntas que você deve fazer só a você mesmo. E aí você vai saber quem está no trono do seu coração. E saber qual a providência que você deve tomar. Bom, a lição diz aqui, o fim do império do pecado foi quebrado, acabou-se, porque Cristo é maior, é o Deus Todo-Poderoso. O terceiro ponto diz assim, uma vida consagrada a Deus. Bom, se Cristo reina em nós, como devemos viver? De que maneira devemos nos postar em meio a uma geração perversa? De que maneira? Como é? O apóstolo nos responde que, uma vez liberto da iniquidade, devemos andar de modo santo e irrepreensível. Modo santo e irrepreensível. O 13 e o 14 nos fala sobre isso. Romanos 6, 13 diz assim: nem tampouco apresentai os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e aos vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Olha o 14 que aqui diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. A graça nos torna livre. Então o homem ele é responsável pela sua escolha, pela sua decisão. Livre quer dizer que nós temos o livre-arbítrio de escolher entre seguir a Cristo ou seguir o pecado. Não tem outro caminho, só existe dois caminhos. Ou eu sigo a Cristo, os seus preceitos, e eu tenho a vida eterna no final da minha história, ou eu sigo o inimigo, ou eu sigo o pecado, eu caminho para o inferno. A escolha de cada um de nós. Por isso que Deus nos entregou o livre-arbítrio para isso. Diz assim a lição: esse padrão de
comprometimento com os valores do Evangelho, com os princípios da graça, se confronta diretamente com o modelo de pseudo-evangelho que testemunhamos no mundo atual, para que atrai os jovens. Muitos têm relativizado as exigências da pureza e santidade que o Evangelho exige. Então, deixar o Evangelho, certo? Deixar a pureza da santidade, a exigência da pureza da santidade do Evangelho, e dizer que é relativo, está longe da vontade do Senhor. O que é santo continua sendo santo. O que é puro continua sendo puro perante Deus. Não tem como você dizer que é relativo, depende da opinião de cada um. Não. O que vai prevalecer é a vontade de Deus na sua e na minha vida. Amém. Diz assim a lição: o anúncio da graça não pode se confundir com a degradação espiritual e moral dos valores do reino. O amor de Deus é grande, mas a porta continua estreita e o caminho ainda é apertado. Olha só, chamar para a santidade não significa depreciar a graça, de maneira nenhuma. Então, quem tem que viver em santidade, andar em santidade e saber que Cristo vai um dia chamá-lo pelo seu nome e você vai se encontrar com Ele na glória. Amém. Bom, concluímos aqui na nossa lição esse terceiro tópico de assim já posso viver, pois nasci de novo. O primeiro ponto diz discernindo a obra de Cristo por nós. A gente viu o segundo ponto do terceiro tópico, diz assim: o fim do império do pecado. O império do pecado acabou, uma vida consagrada a Deus. E assim concluímos essa lição tão maravilhosa. Eu espero que você tenha gostado da aula, e desde já afirmo novamente: se inscreva no canal, deixe seu like, comente. A aula é de suma importância. A EBD em Estudo, ela foi criada para levar a mensagem do Senhor, certo? Para que ela venha ser proclamada a toda criatura. Que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Amém.